Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link que está na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. A sentença de seu cúmplice acaba de sair e o julgamento dele começa agora. Ao pronunciar essas palavras, os olhos de Mulo se iluminaram e um vento gelado saiu da fazenda de Coutinho, sacudindo as árvores como um animal raivoso. Por onde a ventania passava, arrancava galhos frágeis e levantava a poeira do chão. O vento seguiu para a fazenda de Kátia Lemos. Christian estava junto com os peões da fazenda, preparando a terra para a plantação do milho. Kátia havia comprado as sementes e o campo estava sendo preparado com a retirada da plantação velha e seca. Os homens que estavam com ele, quando Kátia os resgatou da floresta, também ajudavam. Pelo fato de Christian e eles guardarem uma fera dentro deles, eram mais fortes e mais rápidos. Por causa deles, boa parte do campo já estava limpo, e Aristeu já usava a grade para quebrar os torrões e nivelar o solo. A tarde estava tranquila, e o trabalho fluía tranquilamente. Mas um som chamou a atenção de todos. Um vento tão forte que vinha por entre as árvores, as curvando enquanto passava. Todos os trabalhadores pararam o que fazia para observar aquela ventania, achando aquilo estranho. Quando o vento alcançou o campo, passando pelos trabalhadores, era como um animal correndo. Aquele vento tinha uma única direção e um único alvo: Christian. O vento o atingiu como se um animal selvagem saltasse sobre ele. Christian sentiu presas de prata exigir sua liberdade. Seu corpo já dava sinais de que o lobo rasgava seu caminho de saída, pronto para ocultar o homem e dar lugar à fera. Ele caiu de joelhos no solo, seus olhos já ostentando um brilho vermelho selvagem. Em desespero, Christian exclamou. Sua voz já tinha um tom inumano, como se uma besta falasse através dele. Não, ainda é cedo. Todos assistiam com terror o corpo de Christian se contorcer. Ouviram seus ossos estalarem enquanto seu corpo sofria uma transformação aterradora. Sua pele deu lugar a pelos negros, enquanto ele crescia em tamanho e músculos. Suas mãos deram lugar às garras afiadas, curvas e pontiagudas. E sua face feroz, uma caricatura intermediária entre o homem e a besta, deu lugar a uma cabeça de lobo com presas afiadas que brilhavam como prata polida. O terror tomou conta de todos ao verem aquele lobo negro de 3 metros, respirando ofegante no meio do campo. Seu pelo negro brilhava ao sol da tarde, e a imponência emanava dele. Christian ergueu a cabeça e uivou feroz. O som desse chamado primal reverberou pelo ar e solo, alcançando os peões que eram feras como ele. Não demorou para a mesma transformação acontecer com eles. Os 10 lobos negros se juntaram a Christian, que depois de olhar para todos no campo, partiu em direção à mata, saltando a cerca e sendo seguido pelos lobisomens negros. Apesar de assustadoras, as feras seguiram seu caminho sem tocar em um único peão. Eles corriam pelo campo, se desviando deles, seguindo seu alfa,
para mais uma sentença de vingança. Kátia, que assistia tudo da varanda do alojamento, estava atônita. Se lembrava da primeira vez que Christian se transformou. Ela não havia visto, apenas escutado. Mas aquela cena era algo que ficaria marcado na memória de todos ali. Ela sentia um tremor percorrer seu corpo ao imaginar para onde Christian e aqueles lobisomens iriam. Ela sabia lá no fundo que a conta chegaria para algum dos dois fazendeiros naquela tarde. Seu coração disparou ao lembrar de como ficou as fazendas de Rodrigues, Aragão e o sítio de Curisco. Nem os peões sobraram. Ela pensou em Fagundes. Ele não prestava. Onde Coutinho colocava um pé, ele colocava os dois. Mas ele tinha um irmão. Este não merecia aquela punição. Ele não era ruim como Fagundes. Era humano, uma pessoa boa, que gostava de ajudar os outros, mesmo contra a vontade de seu irmão. Tentou aliviar a preocupação pensando que poderia ser a vez de Coutinho. Afinal, ele havia sido cruel com as palavras contra Christian na delegacia. Se fosse o caso, seria bem feito. Na verdade, seria até um alívio. Ela suspirou. Kátia estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu a presença de Mulo ao seu lado. Quando ela se virou para entrar, se assustou com ele, que sorriu para ela. Kátia sorriu de volta e já ia seguir quando resolveu fazer uma pergunta para Mulo. Qual dos dois vai enfrentar a fúria de Christian? Mulo a observou intrigado. Como um espírito, ele podia ver além do que as palavras expressavam. Ele podia ver os sentimentos por trás delas. E Kátia estava estranhamente preocupada. Por que quer saber, Gaidi? Por acaso está com pena daqueles malditos? Kátia estremeceu. No fundo, ela estava sentida por eles. Mas ver seu sentimento verbalizado a deixou desconcertada. Ela suspirou e respondeu. Não por Coutinho ou Fagundes, mas Carlos, o irmão de Fagundes, ele é um homem bom, não é mau e nem ganancioso como o irmão. Não seria justo. Mulo se aproximou dela e, olhando profundamente em seus olhos, lhe disse: Você era só uma criança, quando seu pai ajudou os Coutinhos a matar os ciganos. No entanto, acha justo pagar pelos pecados de seu pai. Por que não seria justo para ele, que, diferente de você, já era um adulto, quando o irmão massacrou os ciganos? No entanto, não fez nada, apenas aceitou e lavou as mãos. Como se essa atitude fosse isentá-lo das consequências. Não seja ingênua, Gaidi. Inocência e bondade também se fingem. Mulo saiu deixando Kátia surpresa com suas palavras. Como ele poderia saber de tudo aquilo? Será que ele era um Drábarno? Um feiticeiro, como diziam os livros? Ela observou Mulo se dirigir ao campo, onde os peões retornavam à lida, ainda assustados com o que acabaram de ver. Ela se aproximou do peitoral de madeira da varanda e perguntou em voz alta. É o Fagundes, não é? Não me diria tudo aquilo do irmão dele se não fosse. Mulo parou e se virou para ela, e com um sorriso sádico respondeu. Se você diz, Gaidi. Mulo se virou e seguiu para o campo, mas desapareceu diante dos olhos de Kátia, ao passar por um monte considerável de pés de milhos secos. Ela ainda o esperou seguir depois do monte de folhas secas, mas ele nunca surgiu. Na fazenda Tenório, Carlos e Teodoro Fagundes inspecionavam a soja. Estavam felizes pela produção daquele ano, que seria o dobro do ano passado. A soja já estava quase no ponto. Faltava poucos dias para darem início à colheita. Os dois caminhavam em meio aos pés de soja. A tarde já se aproximava do pôr do sol e o céu começava a laranjar. Fagundes parou e, como sempre fazia, parou no meio do campo e se pôs a apreciar a vastidão de suas terras. O lamento atravessou seus ouvidos como um raio. Era uma voz clara, um grito que parecia vir de longe. Pare, senhor! São só crianças!
Fagundes se virou bruscamente, buscando de onde vinha a voz. Mulo então sussurrou, o som de 3 tiros atrás de Fagundes, que se abaixou à procura de quem atirava. Carlos observava o irmão, estranhando aquela atitude. Fagundes então o puxou para que se abaixasse. Você não ouviu os tiros? Tem gente escondido em algum lugar e está atirando. Carlos olhou o irmão com surpresa. Se lembrou do estado em que ele foi encontrado na mata, dizendo que o diabo estava cobrando as dívidas. Tentando trazer o irmão à realidade, ele disse: Theo, não tem ninguém atirando. Estamos só nós aqui. Fagundes o encarou incrédulo. Mas quando ia falar, Mulo, que estava ao lado dele, sussurrou outro lamento. Seu assassino maldito, que o diabo rasgue suas carnes 1000 vezes antes que morra e que sinta a mesma dor que eu sinto agora. Teodoro Fagundes se virava de um lado para o outro dizendo: Quem está aí? Apareça, sua cigana maldita. Você está morta, infeliz. Morta! Mulo fez Fagundes ver surgir diante dele a velha cigana que o amaldiçoou enquanto ele matava a família dela. Ela surgiu diante dele com o buraco de bala na testa e sendo consumida pelo fogo. Ela caminhava na direção dele enquanto dizia: Assassino maldito! Assassino maldito! Fagundes começou a andar para trás, balançando freneticamente a cabeça em negativa. Foi quando os gritos dos empregados e os tiros disparados pelos peões chamaram a atenção dos dois. Em meio à plantação de soja vinha correndo um imenso lobo negro. Seus olhos ardiam em brasa, intensificados pela claridade do pôr do sol. Correndo ao lado daquele lobo havia 10 feras, 5 de cada lado. Os empregados começaram a correr, abandonando o campo, e os peões atiravam sem parar nas feras. Mas os tiros não surtiam efeito. Christian rosnou e os lobisomens se espalharam, direcionando seus ataques nos peões de Fagundes. As feras saltavam sobre os homens que não tinham nenhuma chance. As presas afiadas dos lobisomens rasgavam suas gargantas e suas garras abriam suas barrigas, deixando as tripas caírem na terra. Um por um, os peões foram sendo abatidos, e depois os trabalhadores que apanharam enxadas, facões e garfos para atacar as feras. Era um cenário de pura carnificina. Carlos segurou Fagundes pelo braço e começou a correr, esticando o irmão que olhava para todo aquele massacre enquanto balançava a cabeça em negação. Mulo fez a visão da velha cigana dizer mais uma sentença para Fagundes enquanto desaparecia. Que essa morte recaia sobre você e seus descendentes. Fagundes, que até então era arrastado, começou a correr ao lado do irmão enquanto recobrava a razão. Mas em sua mente as cenas da noite do massacre estavam vívidas, como se estivesse acontecendo naquele momento. As feras caçando os ciganos, ele atirando nos moribundos ou nos que ainda estavam vivos, tudo estava ali em sua mente, tão claro como a luz de um dia de verão. Os gritos vinham de todas as partes. Fagundes, desesperado, pensou em sua esposa, que estava em casa sozinha sem saber do que se aproximava da fazenda. Em seu desespero, ele ultrapassou o irmão, mas parou à frente quando ouviu os gritos dele. Ao se virar, com horror, Fagundes viu o enorme lobo negro, com olhos em brasa, erguer seu irmão do chão e com suas garras separar sua coluna junto com a cabeça do corpo, jogando as partes na plantação. O lobo então encarou Fagundes e rosnou. O homem estava paralisado de horror. Queria correr, mas suas pernas não permitiam. Era como se estivesse colado ao chão. Mulo então sussurrou no ouvido dele. Corre! Aquelas palavras despertou algo em Fagundes.
um instinto de sobrevivência, e ele correu pisoteando sua plantação de soja, caindo e se levantando. Lágrimas escorriam de seu rosto, enquanto relembrava dos ciganos correndo, enquanto ele os perseguia a cavalo. Não tinham a menor chance de escapar, exatamente como ele, que podia sentir a terra vibrar com a corrida feroz do lobo negro em seu encalço. Quando Fagundes avistou a cerca que separava o terreno da casa e da plantação, ele já estava quase sem fôlego. Mas uma luz de esperança brilhou em seus olhos. Porém, foi por pouco tempo. Christian passou ao lado dele e, com uma patada, suas garras rasgaram a perna direita de Fagundes, arrancando carne, músculos e tendões, fazendo o homem cair enquanto gritava de dor. Ele se virou levando a mão à perna e vendo o estado em que ela se encontrava. A carne fora arrancada, deixando os ossos intactos, sem um único arranhão. O terror tomou conta de Fagundes, que mesmo com dor tentou se erguer. Ele se arrastou até a cerca e, com esforço, se pôs de pé, sempre olhando para todos os lados à procura do lobo negro. Mas a noite já cobria a fazenda e os gritos dos empregados e peões já estavam diminuindo. Quando ele fez esforço para subir na cerca, Christian surgiu das sombras e acertou a outra perna dele, e dessa vez a arrancou com uma única patada. Fagundes se agarrou à cerca gritando de dor. E em meio aos gritos ele dizia: "Perdão, perdão, perdão por todos que matei." Christian parou atrás dele, sua respiração quente na nuca de Fagundes. O Presas de Prata ergueu uma das patas e cravou suas garras no ombro do homem, que gritava de dor. Numa voz gutural e animalesca, ele disse enquanto descia as garras lentamente, rasgando as costas de Fagundes e seus órgãos internos: "Não há clemência para a escória. O sangue que derramou nestas terras clama por justiça. E esta está sendo feita." Quando Christian retirou as garras da cintura de Fagundes, o corpo imóvel do homem ficou pendurado na cerca como um espantalho macabro. Os ossos de sua coluna estavam expostos, e seus órgãos em pedaços caíam ao pé da cerca. Christian olhou para a casa e viu a esposa de Fagundes na porta. Ela gritava por ele, e junto dela, os empregados que conseguiram saltar a cerca estavam próximos à casa. Eles observavam o campo que estava cheio de pedaços de corpos. Christian rosnou. Mas Mulu o conteve, dizendo: "Não ultrapasse a cerca. Aquelas terras não são suas." Christian afastou-se da cerca e, como nas outras fazendas, ele caminhou em duas patas e, em meio à plantação de soja, ele cravou suas garras e, em dialeto cigano, amaldiçoou a terra e a plantação, que do nada começou a incendiar. As chamas se espalharam como se tivesse vida própria, como a emissária da destruição. Christian uivou com uma fúria tão grande que os vidros da janela da casa se estilhaçaram. Ele se pôs em quatro patas e correu com seus lobisomens, desaparecendo no meio das chamas, que com rapidez consumia a plantação de soja. Coutinho despertou com o som do uivo de Christian. Ele levantou do sofá, deixando a garrafa vazia de pinga cair no chão. A casa estava às escuras, e ele se esbarrou em vários móveis até chegar à janela. Quando abriu e olhou a escuridão que cobria sua fazenda, sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver uma claridade ao longe. Seu pensamento foi até a fazenda de Kátia. Ele mordeu os lábios imaginando que o cigano tinha algo a ver com aquela claridade, que por coincidência era a mesma direção da fazenda de Fagundes. Kátia, sentada em sua cama, abraçou os joelhos ao ouvir o uivo. Sentiu que mais uma dívida havia sido cobrada e mais um pagou pela morte dos ciganos. Ela apertou o abraço, lembrando que agora só faltavam dois, ela e Coutinho. Estava perdida em seus pensamentos quando seu celular tocou.
Ela viu que era o delegado Anselmo. Boa noite, delegado. Boa noite, Lemos. Já estou com a informação que me pediu. E como sei o que deseja fazer, o juiz é meu amigo e está aqui. Você só precisa trazer seus documentos e os dele, se ele tiver. Mas eu desconfio que ele não tenha. Sair com vida daquele inferno já foi um milagre. Mas nós dois podemos ser testemunhas e confirmar que ele é um Caldere. Kátia se levantou da cama e sentou na beirada. Feliz que, em meio à angústia que sentia, podia ter um momento de alegria, com a possibilidade de consertar os erros do passado. Delegado Anselmo, não sei como lhe agradecer. Vou pegar apenas os documentos e já chego aí. Vou te aguardar, Lemos. Kátia se vestiu às pressas e pegou os documentos. Colocou em uma bolsa e desceu. Foi até a baia onde ficavam os cavalos e pediu a um dos peões que selasse o seu. Ao vê-la sair puxando o cavalo, Aristeu se preocupou. Aconteceu alguma coisa, senhora Lemos? Acha seguro sair a essa hora, com essas feras à solta? Kátia sorriu e bateu no ombro de Aristeu amigavelmente. Pois a noite não poderia estar mais que segura, Aristeu. As feras estão soltas e não vão me machucar. Vou até a delegacia. Não vou demorar, tenho um assunto pendente com o delegado Anselmo. Kátia prendeu a bolsa na cela e Aristeu a ajudou a subir. Depois de dar um sorriso, ela bateu na anca do animal e este seguiu. Christian já corria pela mata voltando para a fazenda. Deu sinal para os lobisomens irem na frente. Ele seguiu para o rio. Estava apreensivo em voltar para a fazenda. Afundou no rio, a água gelada causando um impacto no seu corpo aquecido pela adrenalina. Ele relembrou aquela tarde, como havia se transformado na frente de todos, como poderia voltar e como iria encará-los. Ele não suportaria o olhar de medo ou preconceito deles. Quando saiu do rio, já na sua forma humana, Lulu esperava, e Christian percebeu que ele tinha um olhar mais sério que o habitual. Ele entregou as roupas para Christian e disse: "Por que se sente envergonhado, jovem Caldere? Se algum deles agir de forma estranha com você, é porque não merecem o que tem feito por eles." Christian ficou em silêncio, mas Mulo tinha razão. Além do mais, ele não havia ferido ninguém na fazenda. Coutinho lavou o rosto e trocou de roupas. Ainda cheirava álcool quando pegou seu cavalo e seguiu com seu capataz, o Viriato, para a fazenda de Fagundes. Quando se aproximaram, ele já podia ver que suas suspeitas estavam certas. A plantação de soja queimava como o próprio inferno. Eles seguiram para a casa grande e ficaram surpresos em constatar que a casa e o terreno onde ela estava continuavam intactos. Kátia chegou à delegacia e o delegado Anselmo já esperava com seu amigo juiz do cartório da cidade. Depois das devidas apresentações, Anselmo mostrou a documentação a Kátia. Não sei o quanto está determinada, mas a propriedade de sua família não era tão grande na época. Apesar de ser uma grande produtora de milho, vocês tinham exatamente 500 hectares de terras. Quando as terras dos Calderes foram divididas, seu pai e os Rodrigues receberam suas partes em dinheiro. Com esse dinheiro, seu pai comprou a fazenda ao lado da dele, que tinha 1000 hectares. Assim ele aumentou a plantação de milho. E como a outra fazenda já possuía umas 200 cabeças de gado, junto com o gado de sua família deu mais ou menos, não sei ao certo, mas eram umas 700 cabeças de gado. Anselmo olhou para ela, que examinava o documento com atenção, e perguntou: "Ainda vai seguir com isso, Lemos?" Kátia olhou para ele séria e pensativa. Colocou o documento na mesa e pegou o documento que trouxera e entregou tudo ao juiz e disse: "Eu quero devolver a Christian Caldere o que lhe pertence por direito. 1000 hectares das minhas terras e mais 200 cabeças de gado à escolha dele. Por favor, faça esse documento e reconheça a firma. Essa injustiça já demorou tempo demais para ser reparada." O juiz assentiu e respondeu: "Senhorita Lemos, é muito louvável e corajoso de sua parte o que está fazendo. Esse documento será minha primeira tarefa logo pela manhã."
Kátia sorriu e, depois de se despedirem, ela montou em seu cavalo e seguiu de volta para a fazenda. Estava se sentindo tão leve que tinha um sorriso nos lábios. Já que Christian não queria ser pago de um jeito, seria de outro. Coutinho vinha galopando pela estrada, seguindo para a cidade. Iria avisar o seu tio o que havia acontecido com a fazenda de Fagundes. Ele avistou Kátia, que vinha distraída, e nem percebeu que ele ia na direção dela. Ele aumentou a velocidade, iria pegá-la de surpresa. O sorriso diabólico brotou em seus lábios. Resolveu que naquele momento Kátia, ali sozinha e vulnerável, seria sua prioridade. A fazenda de Fagundes ficaria para depois.